O sol escaldante do deserto do Arizona parecia sugar a própria vida de tudo que tocava. A terra rachada gemia sob meus pés cansados, e o ar, denso de poeira e desespero, queimava minhas narinas a cada respiração. Meu nome é Tukai, e naquele tempo, eu era menos que a sombra de um cacto solitário. Um ninguém. Um Apache sem nome, sem glória, sem nada além da fome que corroía minhas entranhas e o olhar vazio de minha esposa, Nita, e de meu pequeno filho, Kohana. Nossa aldeia, aninhada entre as montanhas de rocha vermelha que se erguiam como deuses adormecidos, era um lugar de escassez para mim. Enquanto outros guerreiros retornavam com caças fartas e as mulheres teciam cestos cheios de grãos, minhas mãos pareciam amaldiçoadas. Minhas armadilhas ficavam vazias. Minhas flechas erravam o alvo. A cada nascer do sol, a esperança minguava, substituída por um pavor silencioso. Como alimentaríamos Kohana? Como faríamos para que ele não sentisse a dor da barriga vazia que eu conhecia tão bem? A vergonha era um manto pesado que me cobria. Eu via os olhares de pena, os sussurros que me seguiam como abutres. Tukai não tem o espírito do caçador, diziam. Sua sorte é como a água que escorre entre os dedos. Eu sentia o peso de cada palavra, cada julgamento. Eu era um fardo para minha própria família, para minha própria tribo. E a pior dor não era a fome, mas a impotência. A sensação de que meu destino estava selado, amarrado à miséria por fios invisíveis. Mas o deserto guarda segredos. As rochas milenares, os ventos que uivam pelas gargantas das montanhas, os espíritos que dançam nas miragens do calor, eles sussurram histórias. Histórias de poder, de rituais esquecidos, de fortunas que não eram de ouro, mas de vida, abundante, de respeito e de uma conexão profunda com a própria essência da terra. Eu ouvi esses sussurros em meus sonhos, em minhas caminhadas solitárias sob a lua, quando o mundo parecia se aquietar e as vozes dos ancestrais se tornavam mais claras. Havia uma lenda, antiga como as montanhas, sobre um ritual. Um rito proibido, sussurrado apenas pelos xamãs mais velhos, aqueles que haviam visto a face da morte e retornado. Dizia-se que este ritual, se realizado com a alma pura e o coração destemido, poderia quebrar os grilhões do destino, transformar o mais humilde dos homens no mais abençoado, trazer fortuna não em moedas brilhantes, mas em abundância de caça, em terras férteis, em saúde inabalável, em sabedoria que guiava os passos e em respeito incondicional da tribo. Mas o preço era incerto. Poderia ser a própria alma, a sanidade ou até mesmo a vida. Eu, Tukai, o desconhecido, o esquecido, comecei a sentir uma chama, não a chama da raiva, mas a chama da esperança, misturada com o desespero de quem não tem mais nada a perder. E se essa lenda fosse a verdade que eu tanto buscava? Pensava eu, enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons de sangue e promessa. A ideia me assombrava e me atraía ao mesmo tempo. Era uma loucura, sim, mas a loucura da fome era maior. Eu precisava de uma resposta. Precisava de um caminho. E o deserto, em sua vastidão silenciosa, parecia me chamar para desvendar seu mais profundo mistério. A vida na aldeia era um espelho cruel da minha própria miséria. Enquanto o fogo central crepitava à noite, iluminando rostos satisfeitos e histórias de caça bem-sucedidas, eu me encolhia na sombra da minha tenda, ouvindo o estômago de Kohana roncar. Nita, minha esposa, tentava disfarçar a tristeza em seus olhos, mas eu via a preocupação em cada linha de seu rosto jovem marcada antes do tempo. Ela era uma mulher forte, tecia as peles com maestria e cuidava de nossa pequena horta com devoção. Mas a terra era árida e o inverno se aproximava, ameaçando trazer consigo a fome mais severa. Eu me lembrava das histórias dos anciãos, contadas ao redor da fogueira, sobre os tempos de fartura, quando os búfalos cobriam as planícies e os rios transbordavam de peixes. Eles falavam da conexão dos Apaches com a terra, da sabedoria dos espíritos animais e da força dos ancestrais que guiavam cada passo. Mas para mim, essa conexão parecia quebrada.
Eu me sentia um estranho em minha própria terra, um galho seco em uma árvore vibrante. A ideia do ritual proibido começou a consumir meus pensamentos. Não era um desejo por ouro ou joias, pois essas coisas não tinham valor real para nós. A fortuna que eu buscava era a vida, era a capacidade de prover, de ver o sorriso de Kohana, de aliviar o fardo de Nita. Era o respeito que vinha da abundância, da força, da sabedoria. Eu precisava de uma mudança, uma intervenção divina, ou talvez uma intervenção ancestral. Lenda dizia que o ritual não era para ser buscado por ganância, mas por desespero puro, por uma necessidade que transcendia o desejo material. Dizia-se que apenas aqueles que haviam tocado o fundo do poço poderiam verdadeiramente compreender a seriedade de tal pacto. E eu, Tukai, estava lá, no fundo do poço. Comecei a observar o xamã da tribo, o velho Chaiton, cujo nome significava falcão. Seus olhos profundos como poços ancestrais pareciam enxergar através das rochas e das almas. Ele era o guardião dos segredos, o elo entre o mundo visível e o invisível. Eu o seguia de longe, observando seus rituais de cura, seus cantos para a chuva, suas meditações sob a lua. Ele nunca falava diretamente comigo sobre o ritual da fortuna, mas suas palavras, muitas vezes enigmáticas, pareciam apontar para ele. A terra fala, Tukai. Ele me disse uma vez, enquanto eu tentava consertar uma armadilha quebrada. Mas só houve quem tem o coração aberto para a verdade e o espírito pronto para o sacrifício. Sacrifício. Essa palavra ecoava em minha mente. O que eu estaria disposto a sacrificar? Tudo. Eu estava disposto a sacrificar tudo pela minha família. A lenda do ritual era vaga em detalhes, mas clara em sua essência. Era um pacto com os espíritos da terra e dos ancestrais, uma troca de energia vital por abundância. Não era um pedido, mas uma oferta de si mesmo. E o local era crucial. Dizia-se que o ritual só poderia ser realizado em um lugar onde o véu entre os mundos era mais tênue, onde a energia da terra pulsava com mais força. Um lugar sagrado e ao mesmo tempo perigoso. Eu passava minhas noites estudando as estrelas, as formações rochosas, os padrões do vento. Eu me lembrava de histórias contadas por meu avô, de lugares onde a terra cantava ou respirava. Havia um vale, escondido nas profundezas das montanhas Chiricahua, conhecido como o Vale dos Sussurros. Ninguém ia lá. Dizia-se que os espíritos dos antigos guerreiros vagavam por lá e que a própria terra era um ser vivo que engolia os incautos. Era um lugar de poder, mas também de grande perigo. Muitos que tentaram explorar o Vale dos Sussurros nunca retornaram, mas era o único lugar que se encaixava nas descrições fragmentadas do ritual. Meu coração batia forte só de pensar. O medo era um companheiro constante, mas a imagem do rosto faminto de Kohana era um fogo que queimava mais forte que qualquer temor. Eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada sem volta, para um lugar onde a linha entre a vida e a morte, entre a sanidade e a loucura, era tênue como a névoa da manhã. Eu precisava ir. Eu precisava tentar. O desespero havia se transformado em uma determinação fria e inabalável. O ritual me chamava, e eu, Tukai, o desconhecido, estava pronto para atender. A decisão de ir ao Vale dos Sussurros não foi fácil. Nita percebeu a mudança em meu olhar, a determinação sombria que havia substituído o desespero. Ela me perguntou, com a voz embargada, para onde eu iria. Eu não podia contar a ela sobre o ritual. O segredo era pesado demais e o risco imenso. Disse-lhe apenas que buscaria uma nova trilha de caça, mais distante, onde os animais talvez fossem mais abundantes. Seus olhos, porém, me diziam que ela sabia que eu estava escondendo algo perigoso. Volte para nós, Tukai. Ela sussurrou, segurando minha mão com força na despedida. Kohana precisa de seu pai. Aquelas palavras foram uma faca em meu peito, mas também o combustível que me impulsionava. Minha jornada começou antes do amanhecer,
sob o manto pesado de estrelas que pareciam me observar com curiosidade e advertência. Levei apenas o essencial: um arco velho, poucas flechas, um cantil de água e um pedaço de carne seca. O caminho até o Vale dos Sussurros era traiçoeiro. A cada passo, a terra parecia testar minha vontade. As trilhas eram quase inexistentes, marcadas apenas por pedras soltas e cactos espinhosos que pareciam querer me agarrar. O sol subiu impiedoso, castigando minha pele e esgotando minhas forças. A água do cantil diminuía a cada gole, e a sede se tornava uma tortura. As miragens dançavam no horizonte, transformando rochas em oásis apenas para me desapontar. Eu sentia o peso do deserto, a vastidão silenciosa que podia ser tanto uma aliada quanto uma inimiga implacável. Mas não eram apenas os elementos que me desafiavam. À medida que me aprofundava nas terras esquecidas, uma sensação estranha começou a me envolver. O ar parecia mais denso, carregado de uma energia antiga. Os sons da floresta, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, diminuíam, substituídos por um silêncio opressor, quebrado apenas pelo vento que sussurrava entre as rochas, parecendo chamar meu nome. Eu via sinais, marcas nas pedras, que não eram de animais, mas de mãos humanas antigas, quase apagadas pelo tempo. Eram símbolos que eu nunca havia visto, mas que pareciam vibrar com um poder latente. Em uma gruta escura encontrei um amuleto de osso, esculpido com figuras de animais e deuses esquecidos. Ao tocá-lo, uma corrente fria percorreu meu corpo, e por um instante, senti como se estivesse flutuando, vendo o mundo através dos olhos de um falcão. Era um aviso? Um convite? A cada noite os sonhos se tornavam mais vívidos, mais perturbadores. Eu via figuras sombrias dançando ao redor de fogueiras. Ouvia cantos em uma língua que eu não compreendia, mas que ressoava em minha alma. Em um desses sonhos, um espírito de lobo com olhos de fogo me encarou e rosnou. O preço é alto, Tukai. A fortuna que buscas pode te custar o que há de mais precioso. Acordei suado, o coração batendo descompassadamente. O cheiro de fumaça e terra molhada ainda em minhas narinas. O medo era real, palpável. Havia também o perigo físico. Uma noite, enquanto dormia exausto sob um rochedo, fui despertado pelo som de um chocalho. Uma cascavel grande e furiosa estava a poucos palmos de minha cabeça. Seus olhos brilhantes me encaravam. Eu congelei, sabendo que um movimento errado seria fatal. Por um longo tempo, ficamos ali, eu e a serpente, em um impasse mortal. Então, de repente, ela se virou e rastejou para longe, desaparecendo nas sombras. Foi um milagre? Um teste? Eu não sabia, mas a experiência me deixou ainda mais alerta, ciente de que a floresta estava viva e nem sempre era amigável. A lenda dizia que o ritual exigia não apenas coragem, mas uma pureza de intenção. Não se podia buscar a fortuna por egoísmo, mas pelo bem da tribo, da família. E eu, Tukai, buscava por Nita e Kohana. Essa era a minha verdade. Essa era a minha força. Finalmente, após dias de caminhada exaustiva, cheguei ao Vale dos Sussurros. Era um lugar de beleza selvagem e assustadora. Altas paredes de rocha vermelha se erguiam, formando um anfiteatro natural, e o vento, ao passar pelas fendas, criava um coro de vozes fantasmagóricas, como se os próprios espíritos estivessem cantando. No centro do vale havia uma formação rochosa peculiar, que parecia uma mão gigante apontando para o céu. Era ali. Eu sabia. Era o lugar onde o véu era mais tênue. O lugar do ritual. Aquele era o ponto de não retorno. Eu havia chegado. E agora, o que viria a seguir? A mão do espírito, como eu a chamei em minha mente, era imponente. No topo de sua palma, havia uma depressão natural, um tipo de altar esculpido pela natureza ao longo de milênios. A energia ali era palpável, como um zumbido constante no ar, uma vibração que percorria meus ossos. Eu sabia que estava no limiar de algo grandioso e aterrorizante. O sol já começava a se inclinar para o oeste, banhando o vale em tons de laranja e roxo. Eu tinha que me preparar. A lenda dizia que o ritual deveria começar com a primeira estrela da noite e terminar,
Antes do primeiro raio de sol, era uma janela de tempo sagrada, onde o mundo dos homens e o mundo dos espíritos se encontravam. Com as mãos trêmulas, mas a mente focada, subi até o topo da mão do espírito. O vento lá em cima era mais forte, quase como um sopro ancestral. Olhei para o vale abaixo, vasto e silencioso, e senti uma solidão profunda, mas também uma conexão com tudo. Eu era apenas um ponto minúsculo naquele cenário grandioso, mas naquele momento eu era o centro do meu próprio universo. Comecei a me despir, não por pudor, mas por purificação. Deixei minhas roupas e posses materiais de lado, até ficar nu, exposto aos elementos, ao vento, ao pó da terra. Era um ato de entrega, de humildade. Eu não tinha nada a oferecer além de mim mesmo, minha alma, minha intenção. Então me sentei na depressão da rocha, de frente para o leste, onde a primeira estrela logo apareceria. Fechei os olhos e comecei a respirar profundamente, como Chayton havia me ensinado. Inspirava o ar puro do deserto, sentia o cheiro de sálvia e terra seca, e expirava todas as minhas preocupações, meus medos, minhas dúvidas. Eu me concentrava na imagem de Nita e Kohana, seus rostos, seus sorrisos, a fome em seus olhos. Era por eles. Tudo era por eles. A primeira estrela piscou no céu escurecido, uma pequena joia cintilante em um manto de veludo. Era o sinal. Abri os olhos e, com a voz que eu mal reconhecia como minha, comecei a cantar. Não era uma canção que eu conhecia, mas uma melodia que parecia brotar de dentro de mim. Uma canção antiga, esquecida, que ecoava os lamentos do deserto e a força das montanhas. Era uma canção de gratidão, de súplica, de promessa. Enquanto eu cantava, senti a terra sob mim vibrar. Uma energia fria e quente ao mesmo tempo começou a subir por minhas pernas, percorrendo minha espinha, alcançando minha mente. Minha visão começou a se turvar, e as estrelas no céu pareciam dançar e se multiplicar. O vento uivava mais alto, e eu podia jurar que ouvia vozes se juntando à minha canção. Vozes de ancestrais, de espíritos da natureza, de seres que habitavam o limiar do mundo. Não era mais Tukai, o homem faminto e desconhecido. Eu era um canal, uma ponte entre os mundos. As visões vieram em ondas. Vi um lobo branco com olhos sábios, correndo livremente por uma planície cheia de búfalos. Vi um rio transbordando de peixes prateados, suas águas claras e abundantes. Vi Nita e Kohana sorrindo com os rostos cheios e os olhos brilhando de felicidade. E então, vi algo mais. Um símbolo, uma marca, gravada na rocha, brilhando com uma luz suave. Não era ouro, não era joia, mas parecia ser a chave para toda a abundância que eu buscava. O ritual estava acontecendo. Eu não estava pedindo. Eu estava me conectando. Estava me tornando parte da terra, parte dos espíritos. E naquele momento de profunda imersão, de total entrega, eu soube. Soube que a fortuna não viria de fora, mas de dentro. Viria da sabedoria, da conexão, da compreensão dos segredos que a terra estava me revelando. O ponto de virada não foi uma ação, mas uma revelação. A fortuna não era um tesouro a ser encontrado, mas um conhecimento a ser adquirido. E eu, Tukai, estava começando a ver. O canto se intensificava, não mais apenas minha voz, mas um coro de sussurros antigos que ecoavam pelas paredes do vale. Os espíritos se manifestavam, não como figuras corpóreas, mas como sensações, como imagens vívidas que se sobrepunham à minha realidade. Eu não estava apenas vendo as visões, eu estava nelas. Eu era o lobo branco correndo pela planície, sentindo o vento em meu pelo, o cheiro do búfalo na brisa. Eu era o rio, sentindo a correnteza puxar meu corpo, a vida pulsando em minhas águas. E por um instante, eu era a própria terra, sentindo a dor das secas e a alegria das chuvas, a vida e a morte em um ciclo eterno. O símbolo que eu havia vislumbrado antes se tornou nítido, gravado não em pedra, mas em minha mente. Era uma espiral tripla, entrelaçada com a imagem de uma pena de águia. Não era um mapa para um tesouro escondido, nem uma fórmula mágica. Era um ensinamento. A espiral representava o ciclo da vida, a interconexão de tudo. O passado, o presente e o futuro. O céu,
a terra e o submundo. A pena de águia, por sua vez, simbolizava a visão clara, a sabedoria que vem de observar o mundo de cima, de compreender os padrões ocultos da natureza. Uma voz que parecia vir de dentro de mim e de todas as direções, ao mesmo tempo sussurrou: "A fortuna não está no que você tira, Tukai, mas no que você compreende e no que você devolve. A terra é generosa com aqueles que a honram. A caça não é escassa, ela se move. As plantas não morrem, elas esperam o momento certo. A sabedoria é a verdadeira riqueza, pois ela te mostra onde e quando buscar, e como compartilhar para que a abundância nunca cesse." Eu senti uma dor aguda, mas não física. Era a dor da ignorância se desfazendo. A dor de perceber que eu havia procurado a fortuna no lugar errado, da maneira errada. Eu havia sido cego, focado apenas em minha própria miséria, sem enxergar a vastidão de oportunidades que a própria natureza já oferecia. A fortuna não era algo a ser conquistado, mas algo a ser percebido e cultivado. O ritual me mostrava não um atalho, mas um caminho de respeito, de observação, de paciência. O lobo branco me ensinou a rastrear não apenas a caça, mas os sinais sutis da floresta, o cheiro da água fresca, o movimento das folhas antes da tempestade, o local de descanso dos animais. O rio me ensinou a compreender o fluxo da vida, a não lutar contra a corrente, mas a me adaptar, a encontrar os pontos de abundância. A pena de águia me deu a clareza para ver que a escassez em nossa aldeia não era falta de recursos, mas falta de conhecimento sobre como acessá-los de forma sustentável, como viver em harmonia com o que a terra oferecia, sem esgotá-la. A intensidade das visões era quase insuportável. Eu sentia meu corpo se contorcer, minha mente expandir-se, além dos limites da compreensão humana. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo reescrita, infundida com a sabedoria ancestral. A dor e o êxtase se misturavam em uma experiência transcendental. Eu estava sendo transformado, não apenas em um homem mais sortudo, mas em um homem mais sábio, mais conectado. E se eu tivesse continuado cego? Pensei enquanto as visões começavam a diminuir, o canto dos espíritos se tornando um eco distante. E se eu tivesse desistido, acreditando que a miséria era meu destino, eu teria perdido não apenas a oportunidade de prover para minha família, mas a chance de compreender a verdadeira essência da vida, a generosidade da Mãe Terra. A reflexão me atingiu com a força de um raio. A verdadeira fortuna não era o que eu ganharia, mas quem eu me tornaria. O céu no leste começou a clarear, um fio de luz prateada anunciando o retorno do sol. O ritual estava chegando ao fim. Eu me sentia exausto, mas revigorado de uma forma que nunca havia experimentado. Meu corpo estava dolorido, mas minha mente estava clara, meu coração cheio de uma nova compreensão. Eu havia entrado no vale dos sussurros como Tukai, o desconhecido, o faminto. Eu estava saindo como Tukai, o iniciado, o portador de um conhecimento ancestral que prometia não apenas abundância, mas uma vida plena de propósito e harmonia. O sol nascia, e com ele, uma nova era para mim. O caminho de volta para a aldeia foi diferente. Embora meu corpo estivesse cansado, meus passos eram firmes. Eu não via mais o deserto como um inimigo, mas como um mestre. Cada cacto, cada rocha, cada trilha de animal parecia agora sussurrar segredos que antes me eram invisíveis. Eu sabia onde encontrar as raízes comestíveis que cresciam em abundância após as chuvas, onde os coelhos se escondiam nos arbustos mais densos, e como rastrear os veados pelas marcas mais sutis no solo. Cheguei à aldeia sob o olhar de Nita, que correu para me abraçar aliviada. Kohana, com seus olhinhos curiosos, me abraçou as pernas. Eu não disse uma palavra sobre o que havia acontecido no Vale dos Sussurros. O conhecimento era sagrado, e as palavras não poderiam descrever a profundidade da minha experiência. Mas minhas ações falariam por mim. Nos dias que se seguiram, a transformação de Tukai começou a se manifestar. Eu não caçava mais por desespero, mas com sabedoria. Eu sabia onde os animais estariam, não por sorte,
mas por observação e compreensão de seus hábitos. Minhas armadilhas, antes vazias, agora capturavam caça farta. Eu encontrava ervas, medicinais raras que curavam as doenças da aldeia, e as sementes que eu plantava em nossa pequena horta floresciam com uma vitalidade nunca vista, dando frutos doces e nutritivos. A fortuna não veio em ouro, mas em abundância de alimento, em saúde para minha família, em peles macias para nos aquecer no inverno. Nita não tinha mais a tristeza nos olhos. Seu sorriso era radiante. Kohana, antes magro, agora brincava com energia, sua barriga cheia, seus olhos brilhando de alegria. O respeito da tribo, antes negado, agora me era oferecido sem palavras. Os anciãos me consultavam sobre os melhores locais para a caça, sobre os sinais da natureza. Chayton, o xamã, apenas me olhava com um sorriso enigmático, sabendo que eu havia encontrado o que buscava. Eu nunca revelei o ritual. O segredo do Vale dos Sussurros permaneceu apenas comigo, pois eu sabia que o verdadeiro poder não estava na repetição das ações, mas na pureza da intenção e na conexão sincera com o espírito da terra. Eu me tornei um provedor, um guardião silencioso da sabedoria que me foi concedida. Minha fortuna não era visível aos olhos dos que só viam o material, mas era sentida na vida plena, no riso de minha família, na abundância que eu compartilhava discretamente com a comunidade, garantindo que ninguém passasse fome. De um desconhecido, eu me tornei um homem abençoado, um exemplo silencioso de como a humildade, o respeito pela natureza e a sabedoria ancestral podem trazer a mais verdadeira e duradoura das fortunas. E assim, a lenda de Tukai, o desconhecido, que encontrou a verdadeira fortuna nas profundezas do deserto Apache, ecoa até hoje. Sua história nos ensina que a riqueza não está apenas no que acumulamos, mas no que compreendemos, no que honramos e no que compartilhamos. A abundância está em toda parte, esperando apenas que tenhamos a sabedoria para percebê-la e a coragem para nos conectar com os segredos ancestrais da Terra. A jornada de Tukai é um lembrete poderoso de que, às vezes, o maior tesouro não é encontrado, mas revelado de dentro para fora, através de um pacto sagrado com a natureza e com os espíritos que nos guiam. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história épica sobre nossos ancestrais, indígenas e o universo fascinante das lendas das aldeias. Aqui você descobre os segredos, as raízes, os mistérios e as verdades por trás das lendas que marcaram para sempre a história dos povos originários do Brasil. A saga continua, e você não pode ficar de fora.